No meu casamento, os pais do meu noivo zombaram da minha mãe na frente de 204 pessoas. Disseram para um dos convidados: "Isso não é uma mãe, é um erro vestindo o vestido." Meu noivo riu. Eu não. Levantei e cancelei o casamento na frente de todo mundo. No dia seguinte, a vida deles desabou. O lugar do casamento era tão exagerado que parecia até piada: colunas brancas, castiçais de cristal, molduras no teto que o folheto dizia que até o JFK tinha elogiado, se é que dá para acreditar nisso. Cerca de 200 convidados, todos chiques, com seus melhores ternos, saltos e sobrenomes. Políticos, arquitetos, gente importante. No centro, eu e Adam. Na verdade, mais ele. O queridinho da família. Eu era o troféu com dentes bonitos e um QI alto demais para ser verdade, pelo menos era assim que eles me viam. Eu fiquei sentada com um copo d'água, só esperando aquilo acabar, começar ou desmoronar. Qualquer um dos três. Minha mãe estava do meu lado, quieta, firme, usando um vestido em promoção que ela mesma ajustou de madrugada. Cabelo perfeito, como sempre. Ela é cabeleireira, faz penteado do nada. Alguém na mesa do lado cochichou: "Foi ela mesma que fez o cabelo?" Impressionante. Impressionante é criar um filho sozinha por 25 anos no mesmo apartamento pequeno, usando o mesmo tênis velho. Isso sim é impressionante. Cabelo é só detalhe. Peguei o livreto do casamento, biografias, história de amor, lista de vinhos, 4 tipos de queijo e agradecimentos cheios de elogios para as famílias. Os pais do Adam tinham títulos, honras, gratidão eterna por todo o apoio e sabedoria. Minha mãe? Só Pan, artista do cabelo, coração de ouro. Sem sobrenome, sem dizer que me criou sozinha desde os 3 anos. Sem pensão, sem ajuda, só uma cabeleireira com coração de ouro, como se fosse uma poltrona de massagem. Fechei o livreto, tomei um gole e olhei para minha mãe. Ela me deu aquele sorriso cansado. Aquele "vamos só aguentar a noite" sorriso. Aí o Ronald levantou. Pai do Adam. Aquele tipo de homem que só sorri se tiver algo em troca. Ele levantou o copo, limpou a garganta e disse: "Hoje não celebramos só a união de 2 jovens incríveis. Celebramos uma história. Uma história de sucesso. De alguém que superou as dificuldades." Pausa. Isso é a América, afinal. Terra de oportunidades, onde mesmo sem colher de prata, com um pente na mão, dá pra vencer. Risadinhas educadas. Vi o garfo da minha mãe tremer. A Débora, mãe do Adam, escondeu um sorrisinho atrás da taça. Uma tia riu no guardanapo. Ronald continuou: "Nem todo mundo começa do mesmo lugar. Mas se você tem vontade, pode chegar até aqui. Pode virar noiva num casamento desses. Mesmo que um dia tenha trabalhado mais perto do povo." Perto do povo? Sério, Ronald? Você acabou de transformar a vida inteira da minha mãe num slogan de campanha. Ele sentou com barulho de taças. Alguém sussurrou: "Bela fala." Outro completou: "Viva a América", do trailer à cobertura. Aí veio a Débora. Aquele tipo de mulher com voz doce e palavras venenosas. Ela sorriu só o suficiente e disse: "Mônica é a prova de que talento não depende do lugar onde se nasce. Sempre admirei pessoas que não aceitam só o que a vida oferece, mas vão atrás do que merecem mesmo sem ninguém ter ensinado como." Sorriso, gole, pausa. "Tenho certeza que muito do talento da Mônica vem da mãe dela", disse Débora, olhando direto para mim. "O jeito de ver beleza nas coisas simples, trabalhar com as mãos, estar perto das pessoas comuns. Esse tipo de talento não vem com diploma. Já nasce com a pessoa. Mãos de ouro, como alguns dizem." Minha mãe colocou o garfo na mesa devagar. Sem reação brusca. Eu conhecia esse gesto. Significava: fica sentada. Não joga nada na cara de ninguém. Meu rosto ardia. Queria levantar, gritar, jogar alguma coisa. Mas fiquei ali, porque a gente não faz escândalo. Pelo menos não em público. Na hora da sobremesa,
Ouvi dois primos do Adam cochichando. É verdade que a mãe da Mônica nem tem diploma de cabeleireira? Tipo, aprendeu sozinha? Que doido. Nosso jardineiro também toca piano de ouvido. Beleza, comentários bobos, deixei pra lá. Mas aí ficou pior. Saí da mesa só pra respirar um pouco. Foi aí que passei perto da Débora conversando com alguém. Nem vi com quem. Tava voltando quando ouvi bem claro, a Mônica tava linda. Noiva digna de revista. Mas a mãe dela? Pensei que fosse uma convidada qualquer. Aquilo não é mãe. Aquilo é um erro com vestido. Risadas. Baixas, mas cortantes. Fiquei parada. Débora me olhou e tomou um gole, sem reagir. Adam riu. Mãe, sério, cuidado. Alguém pode se ofender. Aquilo foi o fim. Lembrei de quando a gente tava no telhado da casa dele em Portland. Ele de camiseta velha, mexendo numa latinha de coca. Se o mundo acabar, eu fico. A gente vai aguentar. Eu sou sua fortaleza. Estranho, mas na hora achei fofo. E agora eu ali, numa sala cheia de gente zombando da minha mãe. E a tal fortaleza, tava rindo. Fui até minha mãe. Vamos embora. Ada apareceu do meu lado. Monte, espera, ele sussurrou. Eles estão só brincando. Eles te amam. É só o jeito deles. O jeito deles? Repeti. Humilhar minha mãe com uma taça de prosecco na mão? Esse é o clima? Você tá exagerando. É o nosso dia. Não estraga. Não tô estragando. Tô acabando com isso. Minha mãe tentou me parar. Filha, por favor. A gente aguenta. É só uma noite. Não, mãe. A gente não tem que aguentar nada. Não mais. Virei pro salão. Silêncio. Obrigada pela noite. E por me lembrarem tão claramente de quem eu nunca quero me tornar. E a gente foi embora. Sem drama. Sem choro. Só saiu. O quarteto se atrapalhou, vozes atrás da gente. O que tá acontecendo? Ela tá falando sério? Estragou o próprio casamento. Errado, queridos. Eu salvei minha própria vida. A lanchonete ficava aberta 24 horas. Antigamente era cheia de estudantes e motoristas de táxi tomando café. Naquela noite, vazia. Só uma mulher de fone sentada na janela e uma garçonete mais velha que claramente reconheceu a gente, mas fingiu que não. Minha mãe sentou na mesa de sempre, perto da parede. Coloquei o chá na frente dela e sentei com meu café preto. Ela me olhou por cima dos óculos e disse baixo: a gente não precisa se esconder, filha. Eu olhei de volta. A gente não tá se escondendo. Só voltou pro começo. Aquele lugar sabia tudo da gente. Foi ali que desenhei meu primeiro trabalho de arquitetura. Mamãe secava meu cabelo com guardanapo quando eu chegava da chuva. Uma vez a gente dividiu um único pedaço de bolo porque só tinha R$ 6 e uns trocados. Naquele canto da lanchonete. Com cadeira torta e cardápio grudento. A primeira vez que senti que talvez eu pudesse mudar o mundo, ou pelo menos pagar um almoço para minha mãe sem relógio marcando o tempo, foi ali. A gente nem falou muito. O silêncio parecia seguro, tipo soltar o ar do peito. Minha mãe nunca foi de drama. Trabalhava em 3 empregos e nunca chamou isso de sacrifício. Ela dizia que era só a vida. Um salão no shopping, atendia em casas, e ainda fazia cabelo na cozinha pras clientes de sempre. Conseguia pintar raiz e fazer luzes ao mesmo tempo, depois passava no mercado, fazia janta, e nunca reclamava. Ela não surtava. Ela fazia listas de tarefas. Meu pai foi embora quando eu tinha 4 anos. Nem lembro bem dele. Só uma sombra e uma voz gritando. Minha mãe limpou as mãos no avental, fechou a porta atrás dele e nunca mais falou o nome dele.
A gente morava num AP de 2 quartos no último andar de um prédio que no inverno era mais frio por dentro do que lá fora. Eu fazia dever de casa no chão do salão, entre o secador e um carrinho cheio de bobs. Mamãe me dava chá num copo de isopor e sempre falava: só não abaixa a cabeça. Só isso. Vi ela dormir em pé na escada, segurando sacolas. Vi ela recortando cupons e tomando chá numa garrafinha porque café era luxo demais. E vi o jeito que os olhos dela brilhavam quando eu trazia uma redação da escola, como se eu tivesse ganhado um Grammy. A arquitetura entrou por acaso. Teve um passeio da escola, andando por vielas e telhados que tinham sido reformados num projeto novo da cidade. Uma menina perguntou: por que esses bancos são tortos? E eu falei: porque quem fez isso não se importa com as pessoas. Só quer marcar caixinha no projeto, não pensa na cidade. E aí pronto. Não consegui mais desver isso. Ganhei uma bolsa, me mudei para Nova York, morei num quarto minúsculo onde a cama ocupava quase tudo. Trabalhei na biblioteca, comi miojo, me cansei, mas continuei. No segundo ano da faculdade, eu e uma amiga criamos o Urban Bloom, um app que transformava terrenos abandonados em lugares úteis e bonitos. Tipo um pátio caindo aos pedaços virava projeto de comunidade. A galera pedia, a gente desenhava, executava. Depois de 3 anos, a cidade notou. Aí veio um prêmio, depois o primeiro dinheiro de verdade. Minha mãe nunca entendeu muito bem o que o app fazia, mas um dia ela disse: você tá fazendo uma coisa linda. E é forte, igual sua testa. Pra mim, isso valeu mais que qualquer palestra do TED. O Ada apareceu num evento de planejamento urbano. Ele tava lá pela empresa dos pais. Eu fui pelo Urban Bloom. A gente bateu de frente no painel. Ele falava de números. Eu falava de vizinhança. Ele queria zona mista com lojas. Eu perguntava: pra que shopping se nem banco na praça tem? Aí veio o debate depois da palestra. Depois um café, depois o jantar, depois o beijo. Ele me disse: você trata a arquitetura como arte. Quero aprender isso com você. E eu acreditei. Ele parecia diferente. Atencioso, com os pés no chão. Nada a ver com o pai dele, que nem tira a mão do bolso para cumprimentar, ou com a mãe, que elogia com veneno escondido. A primeira visita à casa deles foi surreal. Uma casa de vidro de verdade. Vidro, aço, fontes, luzes de LED mudando de cor. Minha mãe chegou usando o sapato bom que comprou na loja de desconto e o casaco que ela mesma costurou. Ela levou um sabonete artesanal feito por ela mesma de presente. Débora pegou a caixinha como se ainda estivesse molhada. Ah, que artesanal! Foi você que fez? Ronald apertou a mão da minha mãe e disse: obrigado por criar uma filha tão criativa, ainda mais com a rotina que você deve ter. Como se ela tivesse me criado entre um corte de cabelo e outro, como quem corta 10 cabeças por dia. Durante o jantar, Débora se inclinou e perguntou: sua empresa trabalha com gramados urbanos? Eu respondi: não, a gente cria espaços públicos que fazem as pessoas se sentirem importantes. Ela me olhou com um sorriso, como se eu tivesse entregado um desenho de criança. Minha mãe não falou nada naquela noite. Mas no metrô, indo para casa, ela sussurrou: eles não são como a gente, mas você continua sendo você. Eu tentei não dar importância, tentei acreditar que era só diferença de cultura. Adam dizia: eles são assim mesmo com todo mundo, amor. Eles realmente gostam de você. Mas toda vez que minha mãe falava com eles, eu sentia vergonha. Não dela. Deles. O jeito que inclinavam a cabeça com aquela empatia de gente rica. O jeito que falavam interessante com aspas invisíveis. O jeito que sorriam sem nunca pedir desculpas. Eu estava entre 2 mundos. Sopa numa garrafinha térmica ou torrada com ostra. Só um desses mundos parecia lar de verdade. Quando a gente voltou da lanchonete, já passava das 3 da manhã. Mamãe foi direto dormir. Eu fiquei sentada no escuro. Foi aí que percebi:
eu não tinha só desistido de um casamento. Eu tinha voltado para um lugar onde as pessoas olham nos seus olhos. Onde ninguém é escondido atrás de uma taça de vinho. Onde Pam, cabeleireira, coração de ouro não é piada. Ela é minha mãe. E é por causa dela que eu posso recomeçar, do meu jeito. Com a porta fechada de vez, fui até a sede da Urban Core Group, numa esquina entre duas ruas que nem eram tão importantes assim. 10 anos atrás, era só um pedaço de concreto esquecido. Agora, era o centro do design urbano moderno. Meu centro. Meu projeto. E o mais engraçado é que, quando entrei naquele saguão, depois de deixar meu próprio casamento para trás, eu não me senti uma noiva fujona. Me senti em casa, de verdade. O segurança olhou para mim e congelou. Ele me conhecia. Sabia que eu era a fundadora da Urban Bloom. O que ele não sabia era que, a partir daquela manhã, eu também era a maior acionista da Urban Core Group. 5º andar. Eles já estavam lá. Adam, Débora, Ronald, alguns membros do conselho, e uns caras de terno caro investidores, advogados ou os dois. Os brindes de mais cedo ainda ecoavam na minha cabeça, agora parecendo piadas ruins de comediante fraco. Entrei na sala de reunião como quem vai só pegar o casaco. Calma, cabeça erguida. Eles esperavam fúria ou silêncio. O melhor para eles teria sido eu voltar humilhada e fraca. Mas infelizmente para eles, eu não era nem uma coisa nem outra. Débora levantou, ainda com a esperança de que eu aparecesse de vestido de noiva em colapso. Ah, Mônica, disse ela, com aquele calor falso. Fico feliz que tenha vindo. Eu também, respondi. Mas não vim para me juntar a nada. Joguei uma pasta em cima da mesa. Silêncio. Aquele olhar que aparece quando a pessoa percebe que o barco talvez não esteja tão seguro quanto achava. Antes de começar, eu disse, precisamos mudar a estrutura de votação. Débora revirou os olhos. Essa reunião não é para isso. Agora é, falei. Porque desde as 9 da manhã de hoje, a estrutura de propriedade mudou. Abri a pasta. Documentos assinados, autenticados, originais, cópias, tudo registrado. Ronald se inclinou. O que é essa resolução de acionistas? Eu disse, nova estrutura, nova votação, nova política contra conflito de interesse. Estendi os papéis. A partir de hoje, minha empresa tem 52% das ações com direito a voto da Urban Core Group. 3 holds, 3 meses de negociação, 4 camadas de proteção jurídica, tudo limpo. Liga para os advogados, eles vão confirmar. Ronald levantou da cadeira, irritado. Isso é pessoal. É por causa do casamento. Alguém falou alguma coisa e agora você tá se vingando. Débora colocou a mão na testa e resmungou. Como você pôde fazer isso com a gente? A gente te recebeu como uma filha. Isso não é vingança, falei. Fria, calma, Clara. Comecei a comprar ações quando percebi que vocês usavam meu nome para vender projetos, mas me deixavam de fora de todas as reuniões com investidores. Minhas ideias apareciam nas apresentações, mas eu nunca tinha lugar à mesa. Eu não queria controle. Só queria que minha voz fosse ouvida. Olhei nos olhos de cada um. Mas aí vocês humilharam minha mãe em público. E eu entendi que isso nunca foi uma parceria. Então tudo bem. Agora é uma tomada de controle. Fui até a ponta da mesa ao lugar da Débora. Boa cadeira, aliás. Tem a inclinação certa, apoios firmes. Nenhum de vocês, eu disse, vai ter mais acesso à Urban Core Group. Nem vocês, nem seus sócios, nem o dinheiro da família. Não tô aqui para botar fogo em tudo. Tô aqui para limpar a casa. Uma auditoria completa de todos os projetos e contratos dos últimos 3 anos começa na semana que vem. O silêncio pesou no ar. Ada ainda não tinha dito uma palavra. Olhava fixo para a mesa, como se ela fosse salvá-lo. Finalmente levantou os olhos. Mônica, isso não é o que você queria. Você sempre disse que queria fazer parte disso.
Queria sim, interrompi. Queria estar no time. Não ser figurante no folder da família. Nem enfeite de sucesso para a próxima palestra da sua mãe. Eu entrei achando que ia construir algo com vocês. Mas vocês só me viram como uma vibe. Um símbolo bonitinho de começo humilde. Parabéns. Esse símbolo acabou de botar vocês pra fora. Débora arregalou os olhos. Você usou a gente. Não, eu disse. Vocês usaram meu nome, minha história, meu trabalho. Agora tão conhecendo a verdadeira eu. Ronald ficou vermelho. Aquele vermelho de raiva mimada. Se aproximou de mim como se aumentar a voz fosse resolver. Você acha que venceu? Dei um sorriso pequeno, afiado. Não. Eu acho que você nunca percebeu quem estava dirigindo esse carro já fazia tempo. Tava ocupado demais se olhando no espelho retrovisor. Peguei os papéis, fechei a pasta, e fui em direção à porta. Atrás de mim, terno se mexendo, silêncio chocado. Já na porta, ouvi a voz da Débora, alta e desesperada. Adam, você não vai deixar ela fazer isso, né? Ele não respondeu. Eu passei pela recepção, passei pelos seguranças e pelos repórteres perto do elevador. Não parei. Quando as portas fecharam, alguém atrás de mim sussurrou: vamos te processar. Isso é abuso de poder. Talvez. Mas aquilo não era o fim. Era só o começo. Uma semana depois, a Urban Core, que parecia tão forte e intocável, começou a desmoronar como casa feita em madeira podre. Primeiro saiu uma notinha num blog de arquitetura. Depois, num jornal local. Na segunda-feira, já estava na CNBC e na Bloomberg, escândalo na Urban Core. Contratos, favoritismo e uma família exposta. A auditoria interna do novo conselho descobriu que um projeto específico, aquele que a Débora sempre se gabava, estava com um superfaturamento de 3 milhões de dólares. Pior, 2 dos prestadores pagos nem tinham site, nem relatório, nem nada construído de verdade. A prefeitura congelou os pagamentos. E alguém da comissão de planejamento anonimamente, claro, falou para a imprensa: aprovamos contratos demais em situações especiais. Sem reuniões públicas, sem apresentação. Só assinatura. Acendeu alerta. Os investidores pularam fora. Um fundo grande, que quase fechava contrato, desistiu em público. A Bloomberg chamou isso de quarentena corporativa. Ronald vendeu as ações que sobraram por menos do valor. Débora sumiu na mesma semana que a casa dela apareceu na lista de leilão por falta de pagamento. E Adam? Achei que tinha desaparecido. Até que, 9 dias depois, eu estava no escritório da Urban Bloom, terminando uma apresentação pro gabinete do prefeito, e a recepção me avisou: tem um visitante. Não tem horário marcado, diz que é pessoal. Nem olhei para cima. Falei: é o Adam, né? Sim, senhora. Pode deixar entrar. Ele entrou parecendo um cachorro molhado e perdido. Aquele jeitinho triste que antes me parecia sincero, agora só parecia teatro. Mônica, eu tô ouvindo. Eu juro que não sabia dos contratos. Sobre minha mãe, os acordos, eu nem fazia parte do conselho. Me deixavam de fora. Eu fiz que sim com a cabeça. Ele achou que era convite para sentar. Mônica, talvez não seja tarde. Eu sinto sua falta. Não da empresa. Sua. A voz dizia uma coisa, mas os olhos dele estavam fugindo, pras paredes, pro café, pro segurança. Menos pra mim. Amor, Adam, não é algo que a gente guarda quieto quando é conveniente. Amor é algo que a gente diz em voz alta, mesmo quando é difícil. Você ficou rindo enquanto humilhavam minha mãe, enquanto zombavam de onde eu vim. E não disse nada. Pior, você sorriu. Eu não sabia que ia ser assim. Mas você sabia. E escolheu o silêncio. Escolheu o conforto. Agora eu escolho também. Toquei no trackpad e enviei a apresentação. A cidade tinha tirado a Urban Core da lista de empresas recomendadas.
E agora eu também. Ele ficou parado, esperando alguma reação. Falei baixo: você riu, Ada? De mim, da minha mãe, de tudo que faz parte de quem eu sou. Pausei. Talvez nem tenha sido um término. Talvez nem tenha existido um relacionamento. Talvez eu tenha construído algo na cabeça onde você nunca morou. Ele abriu a boca, fechou. Antes eu achava que tinha te julgado mal. Agora acho que me enganei sobre mim. Você não queria uma parceira. Queria uma peça decorativa. Eu ainda te amo, ele sussurrou. Não, eu disse. Isso não é amor. Adeus, Ada. Ele se levantou, deu um passo, depois outro, e saiu pro corredor cheio de repórteres. Câmeras estouraram. Perguntas voaram. Ele não disse nada. 2 semanas depois, a Urbancore foi colocada na lista negra da prefeitura. 2 membros do conselho fugiram do país. E eu criei uma fundação, um programa de bolsas de estudo para meninas de bairros com poucos recursos. A gente chamou de Fundação Pepe de Pamela, minha mãe cabeleireira, com a tesoura numa mão e a força de uma tempestade na outra. Na cerimônia, o prefeito me deu uma placa, agradecendo pela minha contribuição para a renovação da cidade e da moral também. Peguei o microfone e falei. Eu não cresci com herança. Sem terras, sem nome famoso. Só tinha minha mãe, um secador de cabelo e a certeza de que trabalhar duro não é fraqueza, é força. Eu não quero destruir nada. Quero construir. Mas às vezes, para construir algo de verdade, a gente precisa arrancar o que já tá podre. Naquela noite, eu e minha mãe sentamos na nossa mesa de sempre, na lanchonete 24 horas. Ela suspirou e disse: você podia ter deixado pra lá. Não precisava ter feito tudo isso. Eu tomei um gole do meu chá, sorri e respondi: não fiz isso por vingança. Fiz pra deixar claro, a gente não precisa mais se esconder. Às vezes ainda penso naquela noite. No casamento. Na minha saída. Na sala de reuniões. Nas caras deles. Não porque eu me arrependa, mas porque eu me pergunto: e você? O que teria feito no meu lugar? Eu não queria guerra. Só não aceitei mais ser pisada. Nem eu, nem minha mãe, nem a nossa história. E aí? Fui longe demais ou só fiz o que precisava ser feito? Comenta aí o que você acha. Eu realmente leio. E se essa história mexeu com você, curte, compartilha e se inscreve. Vem mais por aí.